O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, irmãs, muita coisa a gente pode dizer do apóstolo João, esse apóstolo que se coloca no Evangelho como o discípulo amado de Jesus, porque de forma especial experimentava o amor de Cristo de uma maneira muito pessoal, muito especial. Como todo aquele que é chamado por Cristo, como todos nós, sentimos que o amor de Cristo por cada um de nós é único, é irrepetível como nós mesmos. Ele começa a seguir a Jesus, se entende que ainda muito jovem, porque a tradição nos conta que João viveu até o ano 100 da nossa era, foi o último apóstolo a morrer, e tanto é que ele escreve no seu Evangelho, ele, claro, ainda em vida, escreve que tinha se espalhado uma espécie de um boato, um dito, hoje a gente diria uma fake news, dentro dos cristãos, que Jesus teria prometido que ele não ia morrer. Então, como ele ficou, depois que todos os apóstolos foram martirizados, ele continuou vivo, ia chegando numa idade avançada, correu essa fala pela comunidade cristã, pela igreja, Então, Jesus teria dito que João não ia morrer. E aí ele esclarece no seu Evangelho que Jesus não falou isso, Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Tu me segue. Então, João sente necessidade de esclarecer isso na sua idade avançada. E a partir dessa idade ele vai relembrando com carinho, vai juntando os pedaços da sua memória e vai descobrindo cada vez significados mais ricos e mais profundos. Por isso, quando ele escreve o Evangelho, ele não repete simplesmente aquilo que Mateus, Marcos e Lucas escreveram, que já era algo bem conhecido, mas quer falar da sua experiência e da sua reflexão, da sua profunda meditação durante anos e anos, sobre os eventos, sobre aquele encontro que ele tem com Cristo e que marca e muda a vida dele para sempre. E é justamente nessa qualidade de testemunha ocular é que ele se sente capacitado para nos contar e nos falar sobre Jesus.
participou de tudo, né, na vida de Cristo, foi escolhido como um dos 12 apóstolos, estava presente no julgamento de Jesus, estava presente também quando todos os outros discípulos fugiram, se esconderam. Ele é o único que aparece aos pés da cruz, junto com Maria, e ali ele recebe de Jesus aquelas palavras que são para ele, mas também são para todos nós, né? Jesus diz para ele, se referindo a Maria: eis a tua mãe. E diz para Maria, se referindo a ele e também a todos nós: esse é o teu filho. Então, João entende que pode falar de Jesus porque tem essa experiência direta com ele. No início do seu evangelho, ele diz isso, como a gente escutou na missa do dia de Natal, né? Ninguém viu a Deus, somente o Filho unigênito que está no seio do Pai pode nos comunicar, pode nos dizer quem é Deus, né? E pode nos fazer conhecer, né? Essa imagem, estar no seio do Pai, como a gente lembrou na missa de Natal, se refere à maneira como eles comiam, faziam as jantas, né, os jantares, os almoços, não sentados como a gente, mas reclinados. Por isso se a gente sabe disso, a gente entende várias cenas que aparecem nos evangelhos, como por exemplo a pecadora que lava os pés de Jesus, ou Jesus que lava os pés dos apóstolos. E a gente também pode entender esse gesto, o discípulo, amados, reclinado no mesmo divã, na mesma reclinatório que Jesus, ao falar com ele, ao se dirigir a ele, encosta a cabeça no peito de Cristo, para perguntar, para que os outros não escutem, quem é aquele que vai te entregar, quem é aquele que vai te trair. Então, assim como Cristo está no seio do Pai, quer dizer, na intimidade, na amizade com o Pai, e por isso Ele nos dá a conhecer o Pai, assim também o discípulo, estando na intimidade, na amizade, no seio, no coração de Jesus, ele pode também nos dar a conhecer e nos convidar a crer em Cristo. Nesse evangelho que a gente escutou, se trata de um evangelho de difícil tradução, porque o que João quer contar aqui que ele viu e por isso acreditou na ressurreição. Ele estava ali, junto com todos aqueles que foram sepultar Jesus, tiraram ele da cruz, envolveram ele nesse longo lençol que passa sobre a cabeça dele, esse sudário, e depois de envolver ele nesse lençol, eles amarraram esse lençol com faixas. E João, olhando para o túmulo, também como Pedro, ele deixa Pedro como chefe da igreja entrar primeiro, ser a primeira testemunha. Mas ele entrando, ele olha e entende o que aconteceu. Aquele corpo não foi levado por ninguém. Ele encontra o embrulho, mas sem o conteúdo do embrulho dentro. Ele não olha, não vê nenhum vestígio de que as faixas tenham sido desamarradas, ou que aquele envoltório todo de panos tenha sido desfeito. Ele vê ele exatamente como eles deixaram, só que sem o corpo dentro. E então, a partir dali, ele vê e crê na ressurreição de Jesus, da qual depois, com as manifestações de Cristo ressuscitado,
ele vai ter também a confirmação. Então, João é testemunha ocular, mas que não conta somente os fatos. Inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala do significado profundo de cada detalhe da vida, do mistério de Cristo. E João, além do quarto evangelho, também nos entrega 3 cartas e o livro do Apocalipse, que também é atribuído a ele. Nas cartas a gente encontra uma linguagem bastante parecida com a linguagem do evangelho, e nelas João insiste cada vez mais na caridade, no amor, no novo mandamento de Cristo, o mandamento do amor. Se conta, a antiga tradição cristã, que eles levavam João, já muito velhinho, de uma comunidade cristã para outra, e pediam que João falasse na celebração, que ele fizesse a homilia. E a homilia de João era muito curtinha e sempre repetia a mesma coisa. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E assim terminava a homilia, Algum de vocês pode dizer: quem dera que toda a homilia de padre fosse assim, curtinha, assim a gente não se chateava, não ficava entediado escutando. E os discípulos acharam que João, já nessa idade avançada, repetindo sempre a mesma coisa, acharam que aquilo era um sinal de que ele estava perdendo a lucidez. E algum discípulo se atreveu a perguntar para ele: João, por que você, nas nossas celebrações, na nossa Eucaristia, quando você vai falar, você diz sempre a mesma coisa? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E João responde: porque é só isso, é a única coisa que conta. Então, João, na sua vida, no final da sua vida, chega nessa coisa tão bonita de uma vida longa, como a vida da Dona Ana, que hoje está fazendo 92 anos, Dona Ana? Vem sempre à missa todos os dias. Então, ele chegou nessa síntese, nesse resumo de tudo, que alguém chega, depois de longos anos, saboreando, revisitando a sua experiência de Cristo. E essa é a beleza que a gente hoje comemora e celebra junto com o apóstolo João, e mais uma vez nós escutamos a ele dizendo para cada um de nós, e ficamos com esse pensamento no nosso coração: filhinhos, amai-vos uns aos outros.